E quem não gosta de uma boa fofoca? Infelizmente, são poucas pessoas que não gostam. Parece ser da nossa natureza estar em algum lugar e alguém vir falar mal de alguém que a gente não gosta, aí pronto, aí a gente se esbalda de falar mal da pessoa, de ressaltar as suas características negativas, de como ela é ruim em determinado aspecto, de como ela faz as coisas de uma forma que a gente não gosta, e por aí afora vai, e a gente vai alimentando aquilo que não é nada bom, que não é agradável a Deus, mas a gente acaba fazendo. Que coisa triste que é a fofoca. Deus nos livre disso, não nos deixe cair nisso. E a gente vai ver aqui justamente isso. Tiago fala no capítulo 3, nos 12 primeiros versículos, que já vamos ler, ele fala sobre a língua. Né? E veja que não é um assunto novo. Fofoca, maledicência, não é um assunto novo. Se você voltar, a gente está falando de Tiago há quase 2000 anos atrás, já tinha esse problema. Um pouco mais atrás a gente vai ver que em Provérbios existem algumas referências a isso. Salmos, né? Já falava lá, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, daqueles que falam mal, né? E se você for um pouco mais atrás, né, lá nos 10 mandamentos já fala de levantar falso testemunho, ou seja, de falar daquilo que não é verdade contra o seu irmão. O problema é antigo, tanto quanto o homem é antigo. O homem continua sendo o mesmo e tem os seus problemas de homem. Mas esses 12 primeiros versículos do capítulo 3 de Tiago falam exclusivamente disso. Aliás, o título aqui da Bíblia é Os Pecados da Língua e o Dever de Refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Interessante que ele já começa falando isso, né? Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e do que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Veja que Tiago está falando da língua e da forma como ela pode ser usada para o bem ou para o mal. É um órgão pequeno do nosso corpo, mas que pode causar grandes prejuízos. Pode matar, né? Pode
causar grandes dores às outras pessoas. Ele pode estraçalhar, né, as suas vítimas como uma fera. Olha a comparação que ele faz. Ele faz essa comparação da língua como uma fera indomável. Né? A língua do homem é uma fera indomável. O homem tem dificuldade de domá-la. É algo característico de todo ser humano. Nossa natureza pecaminosa é assim. E Tiago, então, nos ensina a necessidade de refrear a língua. Será que eu tenho conseguido refrear a minha língua? Às vezes a gente fala as coisas, fala de uma forma despretensiosa, fala um comentário assim, não tive muita intenção de falar, não, mas saiu. Mas aquilo ali pode causar grandes problemas. Será que eu tenho conseguido domar a minha língua? Será que eu tenho mantido a minha, dizia meu pai, na língua que não cabe dentro da boca? Será que a minha língua tem cabido dentro da boca? Será que a gente tem conseguido controlar aquilo que nós falamos? Há um pensamento que diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, é para ouvir mais e falar menos. Né? Ouvir muito as coisas e falar pouco. Né? Será que a gente tem feito isso? É complicado no nosso dia a dia a gente lidar com as pessoas ao nosso redor. Porque muitas delas gostam de falar mal, gostam de alimentar, né, como diz o vocabulário moderno, como gostam de alimentar a treta, gostam de causar problemas. Não podemos nos deixar levar para esse lado. Né? É importante que tenhamos controle sobre nossa língua. Mas é difícil. Tiago fala quem a pode refrear. Se alguém puder refrear, então pode controlar o corpo todo, será varão perfeito. Ele sabe, Tiago está falando ali, está expondo que isso é muito difícil. E nós precisamos ter a consciência de que para controlar a nossa língua é muito difícil. Na hora que a gente estiver distraído, aí a gente vai e solta aquilo que não poderia falar, aquilo que vai causar um problema outro. Foi um desabafo, mas eu falei do fulano. E aí aquilo que eu falei do fulano fica solto ao ar, e aí a gente não tem como recolher de volta. Perceba que Tiago usa algumas ilustrações ao longo do texto. Nosso comentarista juntou em 6 figuras ou 6 tipos de figuras. Né? Ele primeiro fala do freio do cavalo, freio na boca do cavalo, o leme do navio, o fogo, ou ele falou a fagulha, né, que bota fogo. Ele não falou do fogo, falou a fagulha que bota fogo, um animal venenoso, né, uma fonte que jorra água amarga ou doce, e uma figueira ou uma oliveira e que produz frutos, elas produzem. Estas 6 ilustrações a gente pode dividir em 3 categorias, em 3 grupos, que mostram para a gente o que a língua tem poder de fazer. Vamos ao longo dessa lição, então, analisar isso um pouquinho mais e entender o que a minha língua pode fazer. Ela pode ser dirigida, ela pode destruir, mas ela pode abençoar, e ela vai abençoar de acordo com aquilo que eu frutificar. Tá certo? Mas essa é a lição número 4 da revista Palavra e Vida, edição número 74. A revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense.
Ela é uma revista para jovens e adultos de Escola Bíblica Dominical. Está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode acessar lá o site. Eu coloco aqui embaixo o link na descrição. E você pode baixar a revista em PDF, estudar conosco, estudar em outro momento, como você desejar. Essa edição, número 74, tem por tema Fé e Verdade, reflexões das cartas de Tiago, 1ª e 2ª Pedro e Judas. E foi escrita pelo pastor Ronaldo Gomes de Souza. Esta lição de número 4 tem por tema a fé e as palavras. E quando a gente está falando de fé, controlar as nossas palavras e controlar a nossa língua faz parte de algo que a gente precisa fazer. Porque, como já vimos, a língua pode ferir. Como eu demonstro a minha fé, como eu demonstro a verdade de Cristo, se eu não consigo expressar, ou se eu não consigo viver através da minha expressão oral a verdade de Cristo, porque eu faço fofoca, porque eu falo mal dos outros, porque eu me delicio nisso, né, de falar mal dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas vamos lá. Então, falando dessas 6 ilustrações, as 2 primeiras ilustrações nos falam sobre o poder, a língua tem o poder de dirigir, né? Direção. Quando a gente fala de direção, de ir numa determinada direção, sempre que a gente está em um veículo se deslocando, existe algum controle naquele veículo que faz com que o veículo mude de direção. Mais comum do nosso tempo é o automóvel. O automóvel tem um volante que eu giro para a direita, giro para a esquerda e mudo a direção do caminho que eu estou seguindo, para a direita ou para a esquerda, né? Os mais antigos não tinham direção hidráulica, então você tinha que puxar com força o volante para um lado ou para o outro, mas hoje já existem sistemas hidráulicos que com pouco esforço você muda a direção. Só que no tempo de Tiago não tinha automóvel, né? Então ele usou 2 exemplos de instrumentos de direção, que é o freio colocado na boca do cavalo e o leme colocado no navio. Os 2 também servem para mudar o deslocamento de direção. O freio a gente consegue controlar o animal para um lado para o outro, e o leme também faz com que o navio siga numa determinada direção. E a direção, né, nos diz aqui o rumo em que aquele meio de transporte vai se deslocar. De tal maneira que, mudando a direção, eu posso dizer aonde eu quero chegar. A língua tem o poder de direção. Eu posso dirigir a minha língua, né, se eu souber controlá-la. Perceba que tanto o freio do cavalo quanto o leme são controles pequenos. O leme, comparado ao navio, é muito pequeno. O freio é um pedaço de metal desse tamanho para um cavalo, que é um bicho grande, é um bicho de montaria, né? E você consegue controlar a direção dele. Os 2 comandam, os 2 são sistemas de controle, né? E os 2 você estão submetidos por um grande esforço, né? Os 2 estão sujeitos a um esforço. Então, quando você puxa o leme do navio para a direita ou para a esquerda, aquela peça ali reta vai estar sofrendo toda a força da água para fazer com que o navio mude de direção ou permaneça a direção. Tiago está falando aqui do navio que tem vento soprando nas velas, querendo empurrá-lo para outra direção, mas o leme está mantendo, né? De qualquer maneira, ele tem ali um esforço. É um pedaço pequeno
com um esforço grande. É uma peça pequena com um esforço grande. O freio também é pequeno e eu preciso puxar a cabeça do cavalo, acabo puxando a cabeça do cavalo para a direita ou para a esquerda, fazendo com que ele ande para a direita e para a esquerda. Mas antes de falar do freio, Tiago alerta sobre a quantidade de mestres. Ele fala, Tiago 3:1, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, porque nós seremos julgados de forma mais pesada. Quando você está numa posição de liderança, né, sabendo que receber maior juízo. Quando você está numa posição de liderança, numa posição destacada, e que destacada no sentido de que todos estão olhando para o que você está fazendo, você está ensinando, você está pregando, você está dizendo o que as pessoas devem fazer de certo ou de errado. Tenha certeza que você será um grande alvo, porque você está se colocando nessa situação. Então eu não vou fazer. Não, não é que não vou fazer. Tenha consciência e certeza de que você vai passar por isso e você precisa estar correto. Você precisa aplicar a lição ou a palavra que você está pregando primeiro ao seu coração. Eu preciso fazer isso. Eu preciso aplicar a palavra ao meu coração. E ele já está dizendo aqui, olha, cuidado, porque você, ou muitos de vocês sendo mestres, muitos de vocês virarão alvos. E logo depois, ele cita uma realidade muito grande, que é o tropeço, né? Todos tropeçamos de muitas maneiras. A versão que o autor usa é um pouquinho diferente da que eu leio, eu uso a versão da Bíblia Revista Atualizada, mas está falando no mesmo verbo, porque todos tropeçamos em muitas coisas, né? Muitos tropeçam em muitas coisas, todos tropeçamos em alguma coisa, todos nós temos defeito, eu e você temos defeitos, e é uma virtude muito grande conhecer seus próprios defeitos, porque te dá a possibilidade de corrigir ou de lidar com eles da melhor maneira possível, né? E aí ele continua nesse versículo 2 dizendo, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão. É perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele cita o exemplo do cavalo e cita o exemplo do navio, porque com um freio você controla todo o corpo do cavalo. E com o leme, que é pequeno, você consegue controlar a direção do navio. Veja que grandes coisas nós precisamos aprender com esses versículos de Tiago, né? A língua, ela tem o poder de destruir, né? De causar problemas. Quantas vezes a gente vê uma briga de trânsito porque alguém reclamou com o outro e alguém falou alguma coisa que ofendeu o outro, né? E aí a gente começa a ter inimizades por causa da língua. Da língua. Ok? Bom, aí ele fala do freio e do leme, dois objetos pequenos comparados ao objeto que eles controlam, o freio ligado ao cavalo, pequeno para o tamanho do animal, o leme ligado ao navio, e para todo navio você vê que o leme não é muito grande, né? Hoje nós temos alguns navios que além de leme tem hélices laterais, em que ele consegue fazer a embarcação girar, né? É mais forte ainda do que o leme, mas esses pequenos aparatos de direção, né? Eles suportam forças contrárias. E quando a gente fala de força
contrária, né? A gente está falando da natureza humana. A natureza humana, ela é tendenciosa para falar a maledicência, né? E o leme e o freio trabalham com forças contrárias, contrárias à natureza do animal que quer ir para uma determinada direção, contrárias à correnteza ou à força do vento que querem levar o barco para uma determinada direção. Pense nisso, né? A língua precisa ser dominada contra a nossa natureza, que quer falar mal dos outros, que quer valorizar uma boa treta, porque a gente gosta da treta, a gente gosta da discussão, né? Ou então que quer ir pela correnteza, né? Fazendo o que todo mundo está fazendo, porque é natural. E falando de correnteza e falando de natural, tem se tornado, infelizmente, no nosso meio, o uso de palavrões como palavras naturais, né? É uma palavra normal que todo mundo usa, mas alguns anos atrás, até alguns anos atrás, era palavrão. As traduções dos filmes, que até algum tempo atrás preservavam, né? Alguns filmes vinham, o original era um palavrão e a tradução não era um palavrão, agora estão começando a se tornar literais. Olha o que a correnteza está fazendo. Cuidado com o que a correnteza está fazendo, né? A gente precisa fazer a mesma coisa que quem está segurando lá as rédeas do cavalo, né? Puxando o freio para a direita ou para a esquerda, ou a mesma coisa que o timoneiro está fazendo, segurando no timão a direção do leme do navio. Nós precisamos ter o controle da direção do que a nossa língua vai fazer, ok? Veja que, como eu falei, o assunto não é novo, é um assunto antigo. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Cuidado com o que você vai plantar, porque o que você planta, você depois colhe. Salmo 141, versículos 3 e 4. Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se volte para o mal, nem que eu me envolva em práticas perversas com malfeitores, que eu nunca participe dos seus banquetes. Eu nunca participe dos seus banquetes. Coloca uma guarda à minha boca. Senhor, eu não tenho condições de controlar aquilo que eu falo. Me ajude a controlar. Guarda o que eu falar. Coloca um guarda, né? Quando a gente coloca um guarda na porta do banco, né? Fala, cuidando ali para não entrar ladrão, né? E a gente precisa ter um guarda na nossa língua, né? Precisa que Deus nos ajude a controlá-la. Raça de víboras! Como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala aquilo que o coração está cheio. Mateus 12, 34. Olha só, o que eu falo não é o que eu coloco para dentro, mas o que eu coloco para fora. Eu falo daquilo que o meu coração está cheio. E aí vem uma dica do que, com o que eu estou enchendo o meu coração. Eu estou enchendo o meu coração com coisas boas, com a palavra de Deus, com a oração, com a leitura da Bíblia, ou eu estou enchendo o meu coração com coisas que não se aproveitam? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O freio e o leme vão servir para dirigir, né? E essas figuras nos ensinam que as nossas palavras nos colocam na direção de outras pessoas. Elas nos colocam na direção de abençoar ou destruir, né? E a gente precisa ter este controle da nossa língua, ok?
ok? O segundo tópico fala da língua tem o poder de destruir e as duas ilustrações seguintes, versículos de 5 a 8, ele vem falar da fagulha que bota fogo e do animal venenoso. 5 assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só expõe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum homem é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Qual o veneno que a gente tem na natureza? Imagina que a gente conhece aí alguns animais que são venenosos e a gente morre se for picado por eles. A primeira ideia que vem é cobra, mas existem aranhas, existem escorpiões e existem pequenos insetos, pequenas rãs que têm venenos que nos fazem muito mal. E aí agora, estas duas coisas, a fagulha, o fogo, né, que tem o poder de destruir, e o veneno, que tem o poder de matar, são duas outras ilustrações que Tiago coloca para a gente para nos ensinar que a língua tem o poder de destruir, né? A palavra aqui veneno, iu, também pode significar ferrugem, e a ferrugem a gente sabe que destrói devagarzinho, mas destrói o ferro, né? Se a gente deixar ali a ferrugem trabalhando, ela vai destruir por um tempo até, dependendo da acidez, dependendo do processo de oxidação ali, a coisa pode ir rápido demais. E aí a gente fica pensando nas palavras caluniosas que às vezes são ditas e a gente não se importa sobre os outros, ou ouve até repete, eu não sei se é verdade, mas, né? E aí eu já falei, e aí eu já espalhei, e isso lançado causa mal, né? As pessoas não conseguem perceber o mal que elas fazem com pequenos comentários, né? Comentários que às vezes não são são inocentes ou descuidados, mas que causam grande problema, né? Tem um pensamento que fala que há 3 coisas que jamais voltam: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. A flecha lançada, a palavra dita é como uma flecha lançada. Depois que você lança, ela vai. Você pode até ela buscar, né? Se você achar, se ela ainda for útil, né? Mas a palavra lançada, ela não tem volta. Quando a gente fala alguma coisa, a gente não tem controle de como as pessoas vão interpretar aquilo que falamos. E é triste porque às vezes a gente não mede aquilo que falamos e não percebe o tamanho do prejuízo que vamos causar quando falamos de alguém ou quando falamos de alguma coisa. Aquela palavra pode causar grandes problemas para uma pessoa. Corroer a vida dela toda, pode causar um grande estrago. Quando ele fala aqui de uma fagulha que põe fogo em toda a selva, aqui no Centro-Oeste a gente passa por uma época de seca, o meio do ano aqui, de maio até outubro, as chuvas reduzem muito, muito, muito mesmo, ao ponto de ficar meses sem chover, e a grama aqui ela vai se tornando palha. E é muito fácil que uma fagulha caia ali, uma pontinha de cigarro, qualquer coisa, e aquilo ali cause um incêndio gigantesco, né? E é muito importante que a gente
tenha essa noção de que as palavras causam problemas. As palavras levianas lançadas causam grande problema. Provérbios 26, de 20 a 26, né? Provérbios 26, de 20 a 26, fala da palavra. Sem lenha, o fogo se apaga, e não havendo maldizente, cessa a contenda. Como o carvão é para a brasa, a lenha para o fogo, assim é o homem contencioso para acender rixas. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. As palavras do maldizente são comida fina, que desce para o mais interior do ventre. Veja, ele está dizendo que as palavras maldizentes, elas parecem boas, gostosas, agradáveis, né? Como vaso de barro coberto de escórias de prata, assim são os lábios amorosos e o coração maligno, né? Aquele que aborrece dissimula com os lábios, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Aquele que aborrece dissimula com os lábios. Então, dissimula, esconde, mas no íntimo encobre o engano. Quando te falar suavemente, não te fies, não confies neles, né? Porque 7 abominações há no seu coração. Ainda que o seu ódio se encobre com engano, a sua malícia se descobrirá publicamente. Cuidado, né, com as pessoas que falam mal de você pelas costas. Aliás, cuidado com as pessoas que falam mal dos outros para você, porque muito provavelmente essas pessoas falam mal de você para os outros. Percebeu? Se alguém chega para mim falando mal de alguma pessoa, muito provavelmente essa pessoa fala mal de mim para os outros. Então, cuidado, cuidado. A língua é uma fagulha que põe fogo e destrói tudo. E nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Outro exemplo aqui é o veneno, né? O veneno, quando a gente é picado, o veneno vai se espalhando pelo nosso corpo, né? Poucos são os venenos que têm uma ação muito rápida. Existem alguns venenos que matam em poucos segundos, mas a maioria dos venenos vão espalhando no corpo e vão matando lentamente. Pessoas maliciosas inoculam venenos através de pequenas palavras, de pequenas coisas, e causam grandes problemas à vida dos outros. A gente tem que ter cuidado com essas pessoas, para que elas não nos contaminem, né? Não nos coloquem coisas e informações e comentários que vão destruir a vida dos outros, seja em casa, na família, na igreja, na escola, no trabalho, enfim, nos diversos lugares onde a gente frequenta, onde a gente convive, a gente tem que ter cuidado que estas pessoas vão acontecer. Você já imaginou, a ilustração aqui do comentarista é bem interessante. Você imagina alguém chegando e colocando combustível dentro da igreja e jogando um fósforo? É difícil de imaginar isso. Ninguém em sã consciência faria isso, ou ninguém que é crente, né, faria isso. Mas as pessoas às vezes fazem através das palavras maledicentes, criando pequenas confusões dentro da igreja. E essas pequenas confusões causam grandes prejuízos. O Tiago nos lembra que os animais, mesmo os ferozes, eles podem ser domados e o fogo também pode ser controlado. Em alguns casos é muito difícil, né? E o animal, depois de domado,
ele serve para trabalhos úteis. Veja, a gente tem cavalos aí selvagens que a gente consegue domar e viram boas montarias, não é isso? E antigamente existiam os animais de circo, já não existe mais, mas antigamente a gente tinha animais selvagens fazendo truques no circo. A gente sabe que isso é possível, né? O animal domado, ele pode trazer algum trabalho, fazer algum trabalho. Em alguns países se usa elefantes como animal de tração animal, né? De tração de força, tração já é força, um animal de tração, ok? E o fogo também, ele gera energia. Então a gente tem usinas termoelétricas que queimam carvão, queimam lenha para fazer uma caldeira funcionar e aquilo ali fazer movimento de rotação e gerar energia. Então eu consigo tirar do fogo energia. Ou eu consigo tirar do fogo energia para cozinhar. Fogo é energia também, em forma de calor. Eu consigo cozinhar. Então o fogo é bom, é energia, né? E um animal feroz, ele também pode ser domado e se tornar útil, se for domado, se o fogo for controlado. E voltamos ao primeiro tópico do controle, né? Se eu conseguir dirigir a língua, então eu consigo que eu tenha bons efeitos com essas coisas. Mas o jeito de fazer isso é pedindo a Deus que nos ajude a controlar. Bom, o terceiro tópico da nossa lição fala que a língua pode ser fonte de bênção, e a gente está aí nos versículos de 9 a 12. Tiago 3, de 9 a 12. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca procede bênção e maldição. Estranho, né? Mas, meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Não era a ideia que a boca que fala bem de Deus, né, depois fala mal de outros. Não é conveniente. Acaso pode a fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Uma fonte de água, ela dá água doce, potável, e água poluída ou água amargosa? A mesma fonte? Não é assim. Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira produzir figos? É esse o fruto daquela árvore? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Não é natural, não é conveniente que a nossa boca seja usada no momento para louvar a Deus e no outro momento seja usada para fazer maledicência, né? Ele fala aqui das fontes de água. A água, a nossa vida depende da água. Nós precisamos muito da água. Mas dependendo da quantidade, do jeito, do momento e da forma como você está lidando com a água, ela pode matar. A gente viu recentemente algumas barragens que pela força da água foram destruídas, questões de projeto em cima, controle, manutenção, enfim, mas a força da água pode destruir, né? Pode, volta e meia a gente ouve falar de rios que transbordaram, destruíram casas, adentraram cidades, né? E apesar da gente ouvir nesse ano, por exemplo, houve muitas chuvas no final do ano. Eu voltei do Rio para cá viajando 2 dias de chuva, dirigi 2 dias de chuva, né? Mas isso não é tão novo assim, eu tenho visto isso com uma certa frequência. Eu lembro de quando eu era criança, ainda viajando do Rio para o Espírito Santo, ter receio de barreiras caindo na estrada ou de enchentes no meio do caminho. Então, na época de chuva, o excesso de água causa alguns problemas, mas a água ela serve para beber, lavar, cozinhar, tomar banho e fazer uma série de coisas maravilhosas, né? Assim, como se diz, a fruta, né, de uma árvore, né? A fruta de uma árvore dá a fruta
daquilo que ela é, né? O pé de laranja dá laranja, o pé de limão dá limão, a figueira dá figo, a oliveira dá azeitona e a videira dá uva, não é isso? E não dá outra coisa, não é para dar outra coisa. Essa situação a gente precisa entender a questão da água que eu falei, água controlada para ser bom, né, depende do que eu estou falando, como eu estou falando e quando eu estou falando. É saber falar, saber ouvir. Quer dizer que eu não posso falar de uma característica ruim de uma pessoa, não, porque vai denegrir a imagem dela. Não, eu posso estar conversando a respeito da característica da pessoa e tentando ajudar alguém a conviver com aquela característica, a lidar com aquela característica, né? Quando a gente está num grupo em que a gente precisa trabalhar juntos, a gente tem pessoas diferentes, com características diferentes. Você não vai achar alguém que seja perfeito em tudo, ele vai ter um defeito, e é isso que Tiago está falando no início do texto. Eu tenho vários defeitos e as pessoas também. Agora, como a gente pode trabalhar junto para que os nossos defeitos sejam anulados um pelos outros? O que eu faço de mal, né, o que eu não faço bem, vamos dizer assim, seja feito bem por outra pessoa. Né? E o que a pessoa tem dificuldade de relacionar, eu ajudo a relacionar, e a gente vai junto nessa empreitada, convivendo e trabalhando junto. Né? A gente precisa muito aprender a lidar um com os outros. O que a gente fala, como a gente fala e quando a gente fala. Isso precisa estar no nosso controle. As palavras podem ser bênçãos. Né? Olha lá, Provérbios 15, 23. Dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa. Conselho na hora errada não é bom, mas na hora certa é. E o que é a hora certa? A hora conveniente, a hora que não vai ofender, a hora que não vai agredir, a hora que não vai interferir na vida da outra pessoa, que ela não quer aquele conselho, não quer conversar sobre aquilo. Eu vou forçar para conversar. Por quê? Né? Provérbios 25:11, a palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro incrustadas numa escultura de prata. Né? Olha só, uma fruta de ouro, né? Numa bandeja de prata ali, fica bonito. Né? Então, a gente precisa saber, como a água, a gente precisa saber usar no tempo certo. A outra ilustração é a figura da fruta, que eu estava comentando, né? E a figura do fruto fala de coerência, né? A árvore dá o seu fruto de acordo com a sua qualidade, daquilo que ela é a coerência. Uma videira não vai dar figos, uma oliveira não vai dar peras, e por aí afora vai, né? E da mesma forma, a gente não vai conseguir ter palavras de bênção para os outros, dar bons conselhos nas horas certas, lidar bem com as situações adversas, quando eu tiver que lidar com uma característica de uma pessoa, ela não é boa em relacionamento, ela não é boa no tato, ela não é boa em coordenar atividades, e eu preciso lidar com isso no meio do grupo, mas eu não quero falar mal dela, eu não posso falar mal dela. Eu preciso saber como falar, né? Mas eu vou conseguir um pouco disso, né? Deus nos ajuda a controlando a nossa língua, mas eu vou conseguir melhorar nisso se o meu coração estiver cheio da palavra. Mateus 12:34b diz que a boca fala do que está cheio o coração. A gente transborda, né? E aí a gente precisa entender que as coisas que a gente fala vêm do nosso coração. Mateus 15:18, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são estas as que tornam o homem impuro.
né? O que sai da boca vem do coração, e é isso, é essa maledicência, esse jeito, né? Essas coisas é que tornam um coração impuro. Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes de vida. Então veja, se eu guardar o meu coração, se eu encher o meu coração, encher a minha vida, encher a minha mente de coisas boas, a língua fala daquilo que o coração está cheio. Aí está o nosso leme, aí está o freio que a gente precisa colocar. É coerente que uma pessoa que fala bem que se enche do Espírito Santo, que se enche da palavra, que está com Deus, conversa com Deus o tempo todo, ele vai falar coisas boas. Precisamos ser fontes de água que alimentem as pessoas, e para isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Precisamos ser árvores produtivas, ter bons frutos, mas para isso nós precisamos ser árvores frutíferas, para que os nossos frutos sejam coerentes com aquilo que a gente está precisando expor. Conclusão. E agora ele pergunta se você já foi vítima de fofoca, ou se eu já fui vítima de fofoca, se você já fez fofoca, se eu já fiz fofoca, né? Uma palavrinha solta, uma palavrinha maledicente. Sem querer soltei uma ideia, não era nem para ter falado. É para ter falado o quê? Deixa de mentira, né? Às vezes a gente faz e é na intenção mesmo de largar no ar alguma coisa para ofender alguém. Deus nos perdoe, Deus nos tenha misericórdia de nós, para que a gente não faça isso, para que isso não aconteça. Tem um provérbio aqui citado bem interessante: pessoas inteligentes falam de ideias, pessoas comuns falam de coisas, e pessoas medíocres falam de outras pessoas, né? Deus nos salve e nos livre da mediocridade de falar dos outros, né? Vamos ter cuidado com as nossas palavras, vamos refrear a nossa língua. Lembra lá, direção é o freio, é o leme, né? Eu consigo direcionar a minha língua se Deus me ajudar. Segundo, poder de destruição, né? A língua pode destruir como fogo, ou como um animal peçonhento, ou como uma fera solta, né? Ela pode ir lá e destruir as pessoas, as coisas, a vida dos outros. Cuidado. E o terceiro, a questão da água, que é uma bênção, mas pode matar, não é isso? E a questão da coerência, do fruto daquilo que está sendo dito. As duas imagens usadas aqui por Tiago foram questão de coerência. A fonte de água doce só jorra água doce, a fonte de água salgada só jorra água salgada, e uma mesma fonte não vai jorrar as duas coisas, é uma coisa só. A árvore só vai dar um fruto, e é da qualidade que ela tem. Para pensar e agir, eu tenho participado de rodinhas, né? Eu tenho me assentado na roda dos escarnecedores, eu tenho falado da vida alheia, eu tenho aproveitado os momentos de maledicência para me deliciar falando mal dos outros. Misericórdia. Que Deus nos ajude a não fazer isso. Não, eu não faço isso. Mas assim, às vezes tem um camarada que vem falar comigo e ele... Eu ouço, né? Vou fazer o quê? Se tem alguém falando, é porque tem alguém ouvindo. Olha que coisa interessante, né? E se alguém está ouvindo, também está ajudando, né? E aí entra a ilustração das 3 peneiras de Aristóteles. Procure na internet para você ver, né? Se que alguém foi falar alguma coisa com Aristóteles, a primeira coisa que ele perguntou: vem cá, é verdade o que você vai falar? Ah, não sei ouvir. Eu falei: não quero nem ouvir. Não, é verdade, é verdade. Me contaram, não, se contaram eu não quero ouvir. Mas se é verdade, tudo bem. Agora, a segunda peneira:
é bom ou é mal? Você vai falar bem da pessoa ou mal da pessoa? Não, eu vou falar mal. Eu falei, então eu também não quero ouvir, né? Também não quero ouvir. A terceira peneira, né? É construtivo que você vai falar ou é destrutivo, né? Então, precisamos pensar antes de falar, né? E a gente precisa usar os nossos lábios para pregar o evangelho. Eu não vou conseguir pregar o evangelho às pessoas se as pessoas me virem como alguém que tem a língua afiada e que essa língua fere e ofende os outros. Que Deus nos ajude, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe para que a nossa língua tenha o poder de abençoar e nunca o poder de amaldiçoar, o poder de destruir, o poder de ferir, o poder de botar fogo, né, e destruir como fogo.